Então, gente, como vocês estão? Vamos dar continuidade à nossa disciplina EAD de saúde pública, tá? Estamos na nossa quarta parte da disciplina, onde nós iremos falar agora sobre as vigilâncias epidemiológicas e vigilância sanitária. Elas duas compõem a vigilância em saúde. Além dessas vigilâncias, ainda nós temos a vigilância voltada à saúde do trabalhador, que também está dentro do SUS. Então, o que significa vigilância epidemiológica? Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança de fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. Quando eu falo em fatores determinantes e condicionantes, eu tenho uma lista desses fatores que estão voltados, que estão intimamente ligados à saúde, né? Tanto individual como coletiva. Tá? Então, são aqueles fatores socioeconômicos. Então, a gente precisa entender essa gama de fatores, nós chamamos de fatores determinantes e fatores condicionantes, tá? Com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. A gente escutou muito em vigilância epidemiológica nesses últimos tempos, né, de pandemia, lá em 2020, em 2021, das recomendações sobre vigilância epidemiológica. Então, a gente viu, né, como essa vigilância ela ocorre, sobre as medidas de prevenção, os decretos voltados ao uso de máscara, né, a questão de aglomerações. A gente viu de perto como essa vigilância ela atua. Nesse caso, lógico que foi uma forma mais extrema, que foi uma pandemia, mas a vigilância epidemiológica ela é constante, assim como a vigilância sanitária, que corresponde, né? As ações de vigilância sanitária devem promover e proteger a saúde da população e serem capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Quando a gente fala sobre a vigilância sanitária, a gente tem aí, né, uma tendência a imaginar mais essa questão de meio ambiente, voltado nessa parte de circulação de bens, prestação de serviços, né? Vou dar um exemplo, uma pessoa que ela abre um restaurante, ela vai ter visitas da vigilância sanitária, porque tudo aquilo que está intimamente ligado à saúde da população, né? Se existe algum risco, a vigilância sanitária precisa intervir, tá? Falando nela, né, a gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a tão famosa Anvisa, responsável por criar normas e regulamentos e dar suporte para todas as atividades da área no país. A Anvisa também é quem executa as atividades de controle sanitário e fiscalização em portos, aeroportos e fronteiras, tá? Essa parte da vigilância sanitária, né? A gente precisa entender que desde lá do início, do princípio, voltado à saúde pública do Brasil, foi uma das primeiras preocupações que existiram sobre a parte sanitária, essa vigilância em relação aos portos, né? Desde aquela situação lá do Rio de Janeiro, que a gente falou logo no início, né, da nossa disciplina, sobre o caos do Rio de Janeiro, sobre os navios que vinham, né? Da Europa para não trazer nenhum tipo de doença. Então, existia essa preocupação, mas era uma preocupação mais para que não adoecesse a população, para que essa população não ficasse doente e não trabalhasse. Era basicamente isso. A gente não pode entender que era mais uma preocupação da população. Era porque o Brasil estava se industrializando. Então, se estava se industrializando, a partir do momento que as pessoas vão adoecendo, elas não conseguem trabalhar. Então, a maior preocupação era certo interesse para essa proteção, principalmente nos portos, né? Antigamente. Então, aqui, ó, vamos dar continuidade. O SUS, isso aqui é importantíssimo sobre o financiamento do SUS.
será financiado nos termos do artigo 195 com recursos do orçamento da Seguridade Social, e quando eu falo sobre Seguridade Social, eu preciso entender que Seguridade Social inclui a assistência social, né? Nesse caso, a previdência social e a assistência médica. Então, a Seguridade Social ela é composta por esses três: assistência social, previdência social e assistência médica, tá? Da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Então, para que financie o SUS, para que o SUS ele possa ocorrer, eu preciso de fontes de recursos. Então, tenho várias fontes de recursos. Porém, qual é a maior fonte de recurso? Vem da Seguridade Social, tá? Se alguém chegar para você e perguntar sobre o financiamento do SUS, você percebe que o financiamento do SUS ele tem como principal fonte a Seguridade Social. Claro e evidente que existem outros recursos, tanto recursos da União, recursos dos estados, recursos do Distrito Federal, recursos dos municípios. Aí a gente vai fazer uma recapitulação. Os recursos da União, eu já tinha dito anteriormente que tem como recurso 15% de contribuição. Nos recursos dos estados, eu tenho 12% de contribuição. Nos recursos dos municípios, eu tenho 15% de contribuição. E nos recursos do Distrito Federal, eu tenho 12 ou 15%. Aquele que compete ao município, no caso, a nível de Distrito Federal, que vale para os dois, eu tenho 15%. E aquilo que equivale a competências do Estado, né, a recursos do Estado, eu tenho 12%. Então, para o Distrito Federal, valem as duas fontes, né, de contribuição, tá? Além desses, eu ainda tenho os recursos de outras fontes. Então, tenho várias outras fontes que também estão voltados ao financiamento do SUS. Então, recapitulando, financiamento, você já anota aí, ó, recursos da Seguridade, recursos da União, recursos dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Quando eu falo, né? União, Estado, Distrito Federal, né? Municípios, eu estou falando sobre os entes federativos e os recursos de outras fontes, tá? De acordo com o artigo 4º da Lei em Estudo, para receberem os recursos transferidos pela União, os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar com. Isso aqui é importante demais. A partir do momento que eu preciso, né, saber que existem formas para pegar este recurso, existem critérios para que possa receber este recurso, e os critérios eles estão estabelecidos em Fundo de saúde. E o que seria fundo de saúde? É uma conta específica para os recursos da área de saúde. De uma forma mais assim concreta, é como se fosse uma conta bancária para receber os recursos da área de saúde, um fundo de saúde. Então, existe o fundo de saúde municipal, estadual e também, lógico, é evidente que o nacional de saúde, tá? Conselho de saúde com composição paritária, então o município ele deve reter, nesse caso, né, os estados devem receber, devem ter, na verdade, conselho de saúde com composição paritária, certo? E o que é a composição paritária? 50% desse pleito são de usuários do SUS. Então, é paritária aos usuários. E os outros 50%, a outra metade, ela tanto é 25% de representantes do governo e também 25% de servidores da área de saúde do SUS, tá? Então, precisa existir um conselho de saúde, seja conselho municipal, conselho estadual. Plano de saúde, como eu falei para vocês, o plano de saúde, ele na verdade é esse documento que faz com que haja, né, um planejamento, traçar metas, ver recursos para que possam ser executados as ações e serviços de saúde. Esse plano de saúde, ele é feito a cada 4 anos e tem todo um embasamento
nas conferências de saúde, que também são em 4 anos. Então, existe a conferência de saúde, é colocado ali os problemas atuais né, de problemas que ocorrem no Brasil, né, de forma atualizada, e o plano de saúde, ele é feito embasado na conferência. Então, por isso que ele sai em 4 anos, porque ele tem um embasamento na conferência de saúde, tá? Relatórios de gestão que possibilitem controlar os recursos repassados. Então, existe um relatório de gestão. Esse relatório de gestão ele é aprovado nos conselhos de saúde, tá? Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Então, não adianta a União ela liberar o recurso e não haja uma contrapartida. E onde é que foi, se aquele recurso de fato ele foi aplicado? E se de fato houve a garantia dos objetivos, aquelas metas que foram traçadas no plano de saúde. Então, isso é uma contrapartida para que esse recurso ele possa vir para o Estado, para o município. E, além disso, a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, cujo prazo de implementação é de 2 anos. Vou ser bem sincero, essa parte de comissão de elaboração do plano de carreira acaba atualmente não sendo tanto critério para que não receba. Tem muitos municípios e muitos estados, na verdade, mais municípios, né, que não têm um plano de carreira, cargos e salários e mesmo assim recebem esse recurso, né? Então, digamos que dentre esses fatores, né, o que é mais, como é que eu posso falar? O que não é levado tanto em consideração é esse último, porque hoje a realidade ela é muito essa, né? Existem muitos municípios que não têm plano de carreira e cargos e salários para os seus servidores, e isso não significa dizer que ele não vai receber. O ideal é que só recebesse se tivesse, tá bom? Mas se você vai fazer uma prova, saiba que isso também é critério. De forma atual, realista, hoje não acontece dessa forma, tá bom? Nós temos aqui, ó, as portas de entrada. Quando eu falo sobre as portas de entrada, também é um assunto extremamente importante dentro de saúde pública, do que a gente tem hoje de mais importante, as redes de atenção à saúde. E as portas de entrada para o Sistema Único de Saúde, eu tenho aqui em 4 portas de entrada. Atenção primária, e, ó, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial, serviços especiais de acesso aberto. Essas são as portas de entrada que referenciam a população para os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados. Então, à medida que eu tenho essas portas de entrada, eu preciso entender uma coisa, que a porta de entrada preferencial do SUS é justamente a atenção primária. Mas ela não é a única porta de entrada. Existem outras portas de entrada. Além disso, se em uma região de saúde perceber que é necessário realizar e formar uma nova porta de entrada, eles embasam isso em documento e eles podem formar novas portas de entrada a depender da demanda. Então, quando eu falo sobre portas de entrada, eu não posso me limitar apenas nessas 4. Se houver uma realidade específica em uma situação de região de saúde, os gestores, eles podem se reunir, documentar para que possa ser aberto uma nova porta de entrada. Isso está em documentos voltados à parte de porta de entrada. Então, eu tenho aqui que a porta preferencial do SUS é a atenção primária, tá bom? As redes de atenção à saúde, as RAS, estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas comissões intergestores. Eu já falei aqui em aulas anteriores o que seriam essas comissões intergestores, né? Essa comissão de pactuação entre os gestores dos entes federados, tanto municipal, estadual e a esfera federal, tá bom? Nesse caso, eu tenho aqui, né? Eu falei em dois conceitos aqui: redes de atenção e redes de atenção à saúde e
Região de saúde. As redes de atenção é justamente esses serviços ofertados de forma interligada. Rede de atenção. Quando eu falei lá anteriormente nas aulas, né, eu falei sobre níveis de complexidade. Eu tenho a atenção primária, secundária e terciária, forma hierárquica, né, geralmente verticalizada, né? Porém, as redes de atenção à saúde são esses serviços que são colocados para não fragmentar essa assistência ao paciente. Então, essas redes, elas são interligadas, elas são reguladas. Então, hoje, o SUS, ele trabalha com redes de atenção, que é um conceito mais ampliado e mais integral à saúde para que dê esse suporte, tá? Então, você lembra de rede de atenção à saúde, são serviços integrados, interligados, para evitar o fracionamento das ações de serviço de saúde, tá? Em uma determinada região de saúde, que já a gente fala sobre conceito de região de saúde, né? O que é essa região de saúde? O que faz a gente entender região de saúde? A região de saúde, né? Como é que ele orienta o financiamento, tá? Através lá da regionalização como um dos princípios organizativos do SUS, tá bom? Em síntese, rede de atenção à saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde o quê? Articulados, integrados e em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Esse é o melhor conceito que existe sobre rede de atenção à saúde. Serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, níveis de atenção, para garantir o quê? A integralidade. Ela evita fracionar esses serviços antes da rede de atenção à saúde, né? O fato de existir a rede de atenção à saúde é porque existiam atendimentos isolados. Uma pessoa que tinha um atendimento no posto de saúde, esse atendimento ele não era continuado, por exemplo, quando ele ia para um consultório de uma especialidade, né? E muito menos quando ele ia para uma alta complexidade, para uma terceira, uma atenção terciária, era totalmente desconexo, não existia comunicação, era cada serviço fazia o seu papel. E hoje, dentro das redes de atenção, é uma continuidade, tá? A gente chama, né, de um atendimento longitudinal, para justamente perceber que que o indivíduo ele não está solto no sistema. Todos os sistemas eles são o quê? Interligados. E quando eu falo nessa forma interligada, eu estou falando justamente nesse serviço de saúde articulado de forma integral. Tá bom? É importante que você anote isso que eu estou falando para vocês, porque isso aí é muito importante para você ter uma dimensão melhor sobre como se organiza o SUS atualmente. O que são essas redes de atenção à saúde, tá? Então, para facilitar aqui uma memorização, de requisitos mínimos para instituir uma região de saúde e as portas de entrada, para que você não venha se confundir. Os requisitos para a região de saúde, eu tenho atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, tá? Além disso, a vigilância em saúde são os requisitos para que eu tenha uma região de saúde. Eu preciso ter serviço de atenção primária, eu preciso ter serviço de urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Então, uma região de saúde não necessariamente precisa ser em um único município. Um exemplo, se eu tenho um município A, município B e no município C. Sendo que no município A eu tenho uma cidade maior de infraestrutura econômica, e essa cidade ela tem um grande hospital, né? Um exemplo. Porém, eu tenho outros municípios que têm atenção primária, que têm atenção psicossocial, mas não têm uma atenção de urgência e emergência. O que é que vai acontecer? Eu necessito construir um hospital naquele município para que, de fato, aquela população ela consiga ter esse serviço de saúde? Não necessariamente.
Eu posso unir o município A com o município B e o município C, unir os serviços que são ofertados e, a partir daí, fazer uma única região de saúde. Então, a região de saúde, eu pego vários municípios, uno ele em relação aos serviços de saúde, né? Eu chamo isso de mapa da saúde, são esses serviços ofertados nos municípios, e a partir daí eu pego esse conjunto de municípios e transformo em uma região de saúde. Então, a população daquele município C, que não tem um atendimento ambulatorial especializado, não tem um atendimento hospitalar, não tem um pronto-socorro, ele pode ser atendido em uma cidade vizinha que tem esse serviço, porque eles fazem parte, eles são parte integral de uma região de saúde. Então, é assim que é distribuída essa regionalização. Além disso, vale salientar também que para ser região de saúde não significa dizer que esses municípios eles precisam ser do mesmo estado, podem ser estados vizinhos. O que a região de saúde ela pede é que esses municípios eles sejam limítrofes, tá? Ou seja, um do lado do outro, né? De uma forma mais sucinta. Mas não significa dizer que tem que ser na mesma dimensão territorial, tá bom? Então, um município que, né, que a gente tem uma região de saúde que existe, por exemplo, em Juazeiro e Petrolina, né? Que existe ali a PEBA, né? A região de saúde, a PEBA, que foi uma das primeiras regiões de saúde, que tanto existe em Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Então, existem duas cidades em estados diferentes, mas elas fazem uma região de saúde, Petrolina e Juazeiro. Então, só para a gente ter uma ideia que existem, né, essas regiões de saúde para se complementar em vista daqueles usuários, né, poderem ser atendidos em regiões diferentes. Além disso, é importante saber também que a região de saúde ela não está limitada apenas em território nacional. Se existir uma cidade brasileira que faça fronteira com outro país, né, aqui sul-americano, e existe uma concordância política entre essas duas partes, pode-se também fazer uma região de saúde. Então, ela não se limita apenas nos limites geográficos nacionais. Podem existir regiões de saúde em cidades vizinhas que façam fronteira com o Brasil. Isso é extremamente importante para vocês, tá bom? Portas de entradas do SUS. Eu tenho aqui como porta de entrada, então você nota que porta de entrada eu tenho atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, serviços especiais de acesso aberto. Perceba aqui, ó, atenção primária eu tenho nos dois, urgência e emergência eu também tenho nos dois, atenção psicossocial eu tenho nos dois. Serviços especiais de acesso aberto como porta de entrada, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde como região de saúde. Então, critérios para a região de saúde e o que é porta de entrada são conceitos diferentes, mas com requisitos muito semelhantes. Então, é importante que a gente faça uma diferença entre essas duas formas. Tá bom? E nós entramos aqui falar um pouco sobre a estratégia de saúde da família, né? Secretaria de Atenção Primária à Saúde, diz que essa estratégia, ela visa a reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do SUS, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho. Professor, esse tipo de conceito é um conceito muito complexo. Traduza. A estratégia de saúde da família, ela vem para qualificar, ela vem para melhorar a atenção básica. Ou seja, é uma estratégia que antigamente era um programa saúde da família, mas quando a gente fala em programa saúde da família, parece que tem um tempo de início, como se tivesse um tempo de fim. Quando ela é transformada em estratégia, independente do governo, né, executivo, ela não vai sair. Então, qual a diferença de PSF para ESF?
Quando é PSF, Programa Saúde da Família, é um programa está mais atrelado a um programa de governo. Quando é uma estratégia de saúde da família, ela está implementada no Ministério da Saúde e, consequentemente, ela não sai mais. Então, ela vem para ampliar, ela vem para melhorar a atenção básica. Então, é benéfico para a população. Dentro disso, a gente tem aqui, ó, as diretrizes da estratégia de saúde da família. Quando eu falo diretrizes, eu estou falando sobre direcionamento, territorialização, tá? População adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, né? Aquilo que eu falei para você, que fala sobre a integralidade, né? De ser mais longitudinal, né? Fazer com que esses serviços sejam interligados, articulados dentro de uma rede de atenção à saúde, coordenação do cuidado, ordenação da rede, participação da comunidade. Quando a gente fala em estratégia de saúde da família, automaticamente a gente já lembra de agentes comunitários de saúde, né? Lá do programa de agentes comunitários da saúde, PACS, que é tão antigo, mas que ele veio ter força, principalmente na estratégia de saúde da família. A gente lembra das visitas domiciliares, a gente lembra daqueles municípios, daqueles bairros que têm as unidades, que têm estratégia de saúde da família, e que se sentem mais seguros, porque um agente comunitário ele vai até as casas, visita, faz orientação em saúde, tem marcação de consultas, aproxima a comunidade, o indivíduo, a família, a equipe de saúde. Existem muitas cidades, muitas mesmo, muitos bairros que não têm unidades que sejam de saúde da família e que muitas vezes, né, é um pouco mais precária essa assistência, onde a gente não tem uma demanda, uma busca ativa, né? A gente tem aí por demanda, uma busca, é uma demanda passiva, né? A pessoa tem que ir até a unidade, quando tem a estratégia de saúde da família, não. Então, a estratégia da família é um ganho para a atenção primária, porque ela dá essa qualidade diante dessa aproximação da comunidade para os serviços de saúde, esse acompanhamento mais de perto. A estratégia de saúde da família ela vem para melhorar a atenção básica. Então, se você está anotando aí, ó, coloca aí, ó, que a estratégia da saúde da família vem para melhorar a atenção básica. Quando eu falo melhorar, eu tenho que falar sobre alguns índices, né? Como é que é esse aproveitamento a nível das ações e serviços de saúde que eles acabam, né, tendo aí os seus dados totalmente beneficiados com a estratégia. Um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional para que ele possa fazer essa estratégia. Então, tenho aqui, no mínimo, essa equipe, que muitas vezes é cobrada em prova, então preste bem atenção nisso aqui. Médico generalista ou especialista em saúde da família, ou médico de família e comunidade. Então, preciso entender que é, no mínimo, esses profissionais que existem numa equipe de saúde da família. Enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem, tá? Ah, professor, mas auxiliar de enfermagem não existe. É, realmente, a gente não forma mais auxiliares, mas os auxiliares que ainda hoje continuam trabalhando, eles precisam ser inclusos, tá? Agentes comunitários de saúde. Aí, ó, vale uma ressalva. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de saúde bucal, que inclusive o Ministério da Saúde hoje ele tem como atualização a saúde bucal como um dos campos de atuação do SUS, tá? Profissionais de saúde bucal, aí cirurgião, dentista, generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e ou técnico em saúde bucal. Então, tem aqui os profissionais de uma composição mínima para a equipe multiprofissional da estratégia saúde da família. Lembrando que quando eu falo mínima, podem ser colocados os profissionais. Então, eu tenho aqui como mínimo, e lógico, é evidente que essa parte de saúde bucal, né, tanto o cirurgião dentista, como também o auxiliar o técnico em saúde bucal, eles podem ser acrescentados em relação a esta equipe mínima da estratégia. Tranquilos? Pois bem,
Então, encerramos aqui essa parte, né, nossa quarta parte da nossa disciplina de saúde coletiva. Como eu sempre falo, vão estudando, anotem as suas dúvidas, passem essa aula mais uma vez quando vocês não entenderem, para que você possa cada vez mais agregar e consolidar o conhecimento em saúde pública. Tranquilos?